1 Samuel, capítulo 16. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 13. Deus me mostrou algumas coisas importantes para o nosso dia a dia e eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre Davi, o rei Davi e o rei Saul, entre semelhanças e diferenças. E o título dessa mensagem é uma pergunta para nossas vidas. Que tipo de rei você é? Saul ou Davi? E por que rei? Eu poderia usar o termo que tipo de crente você é, ou que tipo de cristão você é. Mas eu preferi usar rei. E por que rei? Porque você é o senhor do seu próprio caminho. Você não veio para aqui obrigado. Você não serve Deus. Eu creio que você não sirva a Deus por medo, mas você sirva a Deus por amor. Porque o amor de Deus nos constrange. Porque um dia vamos estar presente a Ele, na presença dEle, e vamos prestar contas a Ele. Então eu quero dizer desta forma: que tipo de rei você é? Saul ou Davi? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul, me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vinda? Ele disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele a Jessé e seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tão pouco, e este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel lhe disse: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envie e manda chamar, pois não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levante e unjo, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Até aqui os irmãos podem sentar. Amados, nesse texto que nós lemos, a gente começa a entender, e esse texto retrata o início do ministério de Davi, do reinado de Davi. Aqui se inicia a história de Davi como rei. Davi, ele não foi um rei escolhido pelo povo. Davi foi um rei escolhido por Deus. E veremos algumas semelhanças entre Saul e Davi. Dentre elas, a semelhança de Saul e Davi foi que ambos governaram por 40 anos. Uma das diferenças, essa semelhança entre eles. Outra semelhança é que ambos foram ungidos por Samuel. A diferença é que Saul governou o povo fazendo a vontade do povo, o seu bel prazer. E Davi, ele reinou para Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu te pergunto, que tipo de rei é você? Saul ou Davi? Saul, ele foi um rei carnal, e Davi, um rei espiritual. E que tipo de rei você é?
Saul ou Davi? Diz a Bíblia no capítulo 8 de 1 Samuel que o povo pediu a Samuel um rei. Eles queriam ser governados por um rei. Assim como as nações vizinhas tinham os seus reis, eles queriam também ter um líder. Eles queriam ser governados por um rei. E isso entristeceu o coração de Deus. E o povo que vivia nessa época era um governo teocrático, ou seja, Deus instituía juízes e os juízes governavam o povo através de Deus. O governo era de Deus, mas o povo não quis esse tipo de governo. E Samuel foi orar a Deus e Deus disse a Samuel para ele não se entristecer, porque o povo não virou as costas para ele, não virou as costas para Samuel, mas virou as costas para Deus. E nos colocamos diante disso de forma que nós também somos assim como muitas das vezes como o povo, que queremos resolver as situações da nossa vida com a força do nosso braço, ou confiando num presidente, ou num governador, ou numa situação difícil que nós enfrentamos. Nós às vezes olhamos com nossos olhos carnais e não vemos o agir de Deus. E diz a Bíblia, ainda no capítulo 8, que o povo pedia um rei, e Deus realizou a vontade. Deus simplesmente falou: Samuel, realiza o desejo do povo. Só que Saul, ele foi um rei muito ruim. Como diz por aí, foi um crente ruim, né? Saul, ele desobedecia a Deus, ele não seguia as ordens de Deus. Ele não vivia nos preceitos e nos caminhos de Deus. Ele temia o povo e fazia sim a vontade do povo. Então, para o povo, Saul era um excelente rei, porque ele realizava o desejo do coração de todo o povo. E Saul, ele começou bem o ministério. No início do seu reinado, ele começou, na sua primeira grande tarefa como rei, Saul, ele se mostrou um bom líder. Ele recebeu um pedido, está em 1 Samuel, no capítulo 11, ele recebeu um chamado de socorro dos residentes da cidade de Jabes de Gileade, uma cidade que foi sitiada pelos moabitas, pelos amonitas. E nesse tempo, Saul ainda era um crente bom, Saul ainda era espiritual. Então, neste tempo, Deus estava com Saul e com seus soldados. E ali ele foi e conseguiu livrar a cidade da agressão amonita. Saul, com essa demonstração de fé e coragem, ele ganhou o povo. Ele foi aclamado nesse dia. Então, ele ganhou o povo, ele ganhou a nação e foi muito bem aceito como rei. Só que, infelizmente, o rei Saul, assim como muitos homens poderosos, ele pecou, ele errou. Ele errou porque, ao invés dele manter o seu foco em Jesus, de olhar para o alto, ele olhou para si mesmo, ele olhou para suas vontades, para os seus deleites, ele acabou olhando para o desejo do coração dele. Ele não manteve a humildade em Deus e seguir nos caminhos do Senhor, em seguir a vontade e os preceitos de Deus. Mas ele seguiu como seu bel prazer. Saul agiu como os políticos de hoje. Como é que é os políticos de hoje? A gente vê o político, acha que ele é bom e elege o tal candidato. E o candidato deveria fazer o quê? Ver os desejos, né, as situações, as aflições do povo e lutar pelo povo. Ele entra com promessas e no final a gente sabe que ele está preocupado com o próprio bolso. Ele está preocupado com a imagem dele. Saul estava dessa mesma forma, ele estava preocupado com as pesquisas populares. Como é que eu estou na mídia? Como é que eu estou aí? Como é que está a minha visão? Eu estou bem aceito pelo povo? Então ele ficava se fazendo de bom. Mas na verdade Saul, ele foi bom, mas ele se perdeu no meio do caminho. E que nós não viemos a ser como Saul, irmãos, que nós viemos a nunca perder o foco, a sempre olhar para Jesus e de todas as formas se manter no caminho e na presença de Deus. Porque não somos diferentes de Saul. Somos seres humanos que estamos sujeitos a tudo de ruim e a tudo de bom. Então, a qual sentimento nós vamos alimentar para se mantermos nesse caminho? Saul deveria ter visto qual era o preceito e a vontade de Deus, assim como Davi fez. Saul foi um rei carnal, mas Davi um rei espiritual. E que tipo de rei você tem sido? Na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela? Podemos aprender muito com a história de Saul e com os erros de Saul. Eu li aqui sobre a escolha de Deus sobre a vida de Davi, mas eu poderia ler aqui como o povo escolheu a Saul. Mas entre a escolha dos homens, eu prefiro ficar com a escolha de Deus.
Eu prefiro ler, eu preciso e prefiro ler o que Deus quis me mostrar através da sua palavra, que o homem pode fazer planos, mas o destino e a resposta vem do Senhor. A gente aprende muito com Saul. Saul fez muitas coisas erradas em seu reinado. Ele reinou, como disse, por 40 anos, como Davi, mas ele teve um reino carnal, e Davi um reino espiritual. Uma das coisas erradas que Saul fez, ele ofereceu sacrifícios sem autorização. Está em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 9. Ele ia para a guerra e ele tinha que esperar Samuel oferecer os sacrifícios, e foi ordenado assim, teve uma orientação, ele não seguiu. Ele aflito, ele ofereceu sacrifício, Deus reprovou e o profeta Samuel o repreendeu. Outra coisa errada que ele fez no seu reinado, no seu reino, ele poupou o rei dos Amalequitas. Em Samuel 15, capítulo 15, a partir do versículo, todo o capítulo 15, Deus dá uma instrução a Samuel, e Samuel passa isso para Saul, que ele tinha que ir à guerra e matar os Amalequitas. E Deus deu uma ordem bem clara, não é para poupar ninguém, nem criança, nem velho, nem bicho, nem vaca, nem boi, nada. É para ser mortos a fio de espada. E o que Saul fez? Saul poupou logo o rei Agag, acho que essa é a pronúncia, o rei Agag, e pegou para si o melhor do rebanho. E o que Saul fez? Com a desculpa que o povo tomou-se o rebanho dos melhores da vaca e das ovelhas para sacrificar ao Senhor. Saul, ele não era sujeito homem de assumir os próprios erros. Ele culpava, passava os erros para o povo e não assumia suas responsabilidades. Em um determinado momento, em 1 Samuel, no capítulo 28, um dos erros de Saul, Saul consultou uma médium. Ele queria ouvir a voz de Deus, mas Deus já não falava mais com ele. Ele não falava com Deus e Deus não tinha mais intimidade com ele, não ouvia a voz do Senhor. Então o Senhor não respondia a ele audivelmente, não usava profetas para falar com ele, nem em sonhos ele ouvia a voz do Senhor. E no desespero ele mandou chamar uma médium, como eu falei em 1 Samuel, no capítulo 28. Então podemos aprender muito com a vida e com os erros de Saul. E feito todas essas besteiras, Deus se cansa de Saul e o rejeita. E dura coisa, irmãos, é ser rejeitado pelo Senhor. Dura coisa é ser rejeitado pelo Senhor. E que tipo de rei você tem sido? Saul ou Davi? Diferente de Saul, Davi era um rei espiritual. Davi, ele não foi um rei escolhido pelo povo. Davi, ele foi um rei escolhido por Deus. Davi foi ansiado, foi planejado no coração de Deus. Como diz a palavra lá em Apóstolo, faz menção, em Atos dos Apóstolos 13, 22, diz que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha uma relação íntima com Deus. Davi era totalmente espiritual. Isso não muda o fato dele ter errado e ter pecado, como vemos na palavra. Mas Davi tinha algo que Saul não tinha. Davi, ele assumia os próprios erros. Pequei contra o Senhor. Essa era a palavra de Davi. E numa situação dessa, como você age? Que tipo de rei você é? Saul, que não assume os próprios erros, que põe a culpa no povo e pede desculpa da boca para fora e não tem um genuíno arrependimento? Ou como Davi? Pequei contra o Senhor. É para pensar, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem que ele está sujeito a perfeita e agradável, e nem sempre é agradável para ele, mas é agradável à vontade de Deus. Que tipo de rei você é? Davi, ele era um rei, ele guerreiro. Davi, ele foi um líder militar bem sucedido. Ele unia as tribos de Israel. Davi, ele foi consolidado no reino. Davi, por ele ser um rei, por ele ser um militar, por ele ser um rei destemido, ele matou e enfrentou a Golias. Golias, o filisteu, né, o gigante, está em 1 Samuel 17. Onde Saul teve medo, Davi falou, eu não tenho medo. Eu matei o urso, eu matei o leão, no meu secreto com Deus, e eu não tenho medo deste incircunciso. E Davi foi e matou a Golias. Davi era valente no Senhor. Ao mesmo tempo que Davi ele era valente, ele era habilidoso. Ele era músico, ele era poeta. Davi, ele era um coração voltado para a presença de Deus. E prova disso são os salmos. Tem o Salmo 3, que é a confiança na salvação de Deus. O Salmo 4, que é a confiança em Deus e na angústia. O Salmo 11, que é o Senhor no refúgio. O Salmo 40. Em outros salmos que Davi pronunciou. O Salmo 70, um pedido de oração. Eu estou no Salmo 70, irmãos. Tem que ler o Salmo 70 para Deus apressa em me socorrer-me. Não sei como você se encontra nesta noite,
Mas leia a palavra de Deus. Ela é a resposta para nossas vidas. Davi foi um exemplo de líder espiritual. Ele não apenas liderou no militarismo, como disse, mas também ele liderou, ele estabeleceu culto a Deus, ele preparou o caminho para a construção do templo. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E que tipo de rei você tem sido? Saul ou Davi? Embora Davi tenha pecado, ele sempre se mostrava um coração contrito e arrependido. E você é como Saul ou como Davi? Você está preocupado em agradar os homens ou agradar a Deus? As suas escolhas de vida são escolhas que são voltadas para a presença, para o caminho e para a vontade de Deus, ou para agradar os homens? Que tipo de rei você é? Saul ou Davi? No seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que tipo de crente você é? Que tipo de rei você é? Como você tem se apresentado? Como Davi, um líder, um rei espiritual, ou como Saul, um rei carnal? Que tipo de rei você é? A Bíblia diz que no coração de Davi, ele tinha um propósito de adorar a Deus. Saul, ele passava a responsabilidade dos seus atos para o povo, do seu pecado, ele não assumia a culpa. 1 Samuel 15, a partir do versículo 15, diz isso. A Bíblia diz que, embora Davi ele tenha cometido erros e pecados, como o adultério lá com Betsaba, que eu acho que foi um dos maiores pecados que Davi cometeu, ele demonstrou um arrependimento genuíno. Em 2 Samuel, no capítulo 11, conta a história que Davi ele estava no palácio, tinha comido, estava descansando, e passeando pelo palácio, ele viu Betseba e se banhando. E ali ouriçou a carne de Davi. E Davi fez o quê? Ele agiu com a carne, não agiu como um rei espiritual naquele momento, e pecou e caiu. E colocou o marido de Betseba na frente da batalha, e ele veio à morte, morreu. E ele casou, né? Tomou para si como esposa e engravidou. E achou que estava tudo bem, porque casou com ela e tal. E no capítulo 12, o profeta Natan vai e repreende Davi. E Davi diz apenas uma coisa, quando o profeta Natan fala com ele. Ele fala: pequei contra o Senhor. Davi não faz como Saul, não joga a culpa em Betseba. Ele falou: foi a minha carne, e ela estava nua. Ela me tentou, não. Ele assumiu a culpa e disse: pequei contra o Senhor. Então Davi, ele é um tipo de rei e de líder espiritual que nós devemos nos espelhar, como um coração contrito. Aleluia. Nós não somos diferentes de Davi. Não somos diferentes de Saul. Quem de nós não erra? Quem de nós não peca? Quem de nós não transgride a lei de Deus? Eu não sei, eu peco. Eu erro, de vez em quando eu transgrido a lei de Deus e eu peço perdão a Deus. E eu falo: Senhor, eu quero o teu melhor para a minha vida. Só que às vezes as nossas escolhas nos fazem enxergar algo terreno e Deus nos faz ver algo muito além. Então quem é você? Que tipo de rei você é? Saul, que não assume as suas responsabilidades, ou Davi, que assume: pequei contra o Senhor? Davi ele não só reconheceu o pecado, mas ele confessou o pecado e ele escreveu suas experiências. A gente tem o Salmo 51, Salmo 32, Salmo 33, onde Davi ele abre o coração, ele rasga ali os seus sentimentos, ele derrama sua alma, ele conta no contrito do que ele passou, do que ele foi confrontado, e Davi chega ao genuíno arrependimento. Então, que tipo de rei você é? Você se arrepende quando você peca? Você tem vontade de largar o pecado? Você sente desejo em mudar de vida? Davi foi um rei escolhido por Deus. Saul foi um rei escolhido pelos homens. A diferença mais gritante na relação entre Saul e Davi é que Davi, ele voltava à vida dele, ele tinha o prazer em fazer a vontade e os desejos, realizar os desejos do coração de Deus. Ele governava acima de tudo com a espiritualidade, com o coração voltado. Ele era um homem voltado segundo o coração de Deus. E que tipo de rei você é? Que tipo de crente você tem sido? Será que você tem empatia pelo seu irmão que está passando necessidade? Será que você tem empatia por aquela pessoa que você sabe que está desempregada? Ou você tem amor pelas almas que estão por aí? Que tipo de rei você é? Saul ou Davi? Será que você tem se envolvido realmente na obra de Deus?
colocado o seu tempo ou o seu dinheiro na obra de Deus? Que tipo de rei você é? Quem é você quando chega a adversidade? Você consulta outros deuses? Você procura viver a sua vida vivendo na força do seu braço? Ou você procura aquele que é o seu Senhor e o consumador da tua fé? Que tipo de rei nós temos sido? Será que se você se envolve financeiramente na obra de Deus, você consegue botar a mão no bolso com alegria e abençoar a obra de Deus? A Bia orou pela Manu, vou falar pastora, pela missionária Manu, e uns desejos do meu coração, nas minhas orações que eu tenho colocado, orado por ela, eu falo: Senhor, me dê condições de abençoar o ministério da minha filha. Eu tenho um carinho por ela, um amor muito grande pela Manu. E as minhas orações é sempre essa, irmãos. Para que eu quero dinheiro? Eu estou falando de dinheiro porque parece que o dinheiro hoje virou o senhor das nossas vidas. Sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. E dinheiro é bom. Se a gente falar que dinheiro é ruim, estamos mentindo. Estamos sendo hipócritas. E hipocrisia não vem de Deus. Então, como você tem lidado com o seu dinheiro? Com o seu trabalho? Será que o seu dinheiro é só seu? Ou o seu trabalho é só seu? Ou o seu dinheiro é para a obra do Senhor? É voltado para você manter a tua casa, sustentar a tua família, você ter uma boa vida, comer o melhor dessa terra em Cristo Jesus? Ou o dinheiro é o seu dono, é o seu Senhor e Ele decide a sua vida? Será que você tem liberalidade para você poder ofertar e dizimar na casa de Deus? Você sente prazer quando você doa qualquer coisa para a obra de Deus? Ou para algum missionário? Ou qualquer evento que a igreja faça? Ou se você se envolve? Você tem alegria em fazer isso? Que tipo de rei você é? Que tipo de rei você tem sido? E para que você pede prosperidade a Deus? Para você apenas juntar tesouros na terra? Amontoar riquezas? Que tipo de rei você é? Quando você não recebe um cargo ministerial, algo que você almeja dentro da igreja, e você acha que vai receber, e o pastor ou Deus não diz que é o momento, ou que nem é para você ser tal coisa, tal ministro, tal obreiro, tal diácono. Que tipo de rei você é? Você faz a obra de Deus com amor? Ou você faz a obra de Deus querendo algo em troca? Está atrás de um microfone? Está atrás de um pedestal? Que tipo de crente? Que tipo de cristão? Que tipo de reis nós temos sido? É tempo de orar, irmão, e pensar e buscar Deus de todo o coração. É tempo da gente se arrepender dos nossos maus caminhos. Em todo o tempo eu tenho orado a Deus e pedido que Deus faça a vontade dele na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu tenho me colocado, quando li essa palavra, eu vi umas pregações e eu fiquei pensando: que tipo de rei eu sou? Que tipo de rei eu tenho sido? Que tipo de sacerdote eu tenho sido diante de Deus? Eu queria orar com você, irmão, sobre isso. Queria que você colocasse isso na presença de Deus. Eu não tenho que saber dos seus problemas. Eu não preciso saber da sua vida. Eu não preciso me envolver fisicamente ou emocionalmente com a sua pessoa. Mas o nosso Senhor Jesus precisa. Ele precisa ter intimidade contigo. Ele precisa estar presente no seu dia a dia. Ele precisa estar presente em todos os momentos da tua vida. Eu quero orar com você neste momento. Como eu falei, uma breve palavra. Eu poderia falar muitas coisas aqui do Ministério de Saúl e do Ministério de Davi, mas o ponto central dessa mensagem é que tipo de servo nós temos sido. Que tipo de reis nós temos sido na nossa casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos, com os nossos amigos. Que tipo de reis nós temos sido? Estamos sendo como Saúl, um rei totalmente carnal, ou como Davi, um rei espiritual? Que nós viemos a orar, que viemos a confessar os nossos pecados, amém? Diante de Deus, e reconhecer que nós não somos nada sem a presença do nosso Deus. Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, para pregar a Tua palavra, Deus, para falar do Teu amor, ó Pai, para mostrar, ó Pai, aquilo que Tu nos manda dizer, ó Deus. Estamos diante de Ti, ó Pai, para Te pedir, Pai, misericórdia sobre nossas vidas. Pai, eu não conheço a vida do meu irmão, ó Pai, da direita e da esquerda, o meu irmão da minha frente, ó Pai. Pai, eu não conheço, ó Pai, o que ele tem passado, o que ele tem vivido.
Mas, ó Pai, eu bem sei, ó Pai, que ele crê no mesmo Deus que eu creio. Pai, ele serve ao mesmo Deus que eu sirvo. O Deus que nos ajuda, ó Pai, nas nossas fraquezas. O Deus, ó Pai, que nós buscamos, ó Pai, na hora da nossa angústia. Pai, em nome de Jesus eu peço a Ti, ó Pai. Pai, que venhamos, ó Pai, a matar o nosso Saul interior, ó Deus. Que nós venhamos, ó Pai, a ser punidos, ó Pai, pelas nossas responsabilidades. Que nós venhamos, ó Pai, nos colocar na Tua presença, Pai, com o coração aberto, ó Deus, e reconhecermos, ó Pai, as nossas falhas e as nossas transgressões. Pai, que nós venhamos, ó Pai, a ser responsáveis, ó Deus, pelos nossos atos. E, ó Pai, nossos atos, ó Pai, que queremos é estar na Tua presença, louvar, engrandecer e adorar o Teu nome. Pai, eu peço a Ti que em nome de Jesus, ó Pai, que Tu venha, Pai, nos abençoar, ó Pai, nesta noite. Assim, ó Pai, como Tu criaste o desejo no Teu coração, Tu escolheste a Davi como rei, ó Pai, eu peço a Ti, escolhe-nos, ó Deus, escolhe-nos, ó Pai, como reis, ó Pai, Pai, mas como servos a Ti. Pai, assim como estipulou, ó Pai, Davi como rei, estipulas em nós, ó Pai, um sentimento de servo, de sacerdote, ó Pai, na Tua casa, Pai, na Tua presença. Pai, que nós venhamos, ó Pai, a ter um comportamento, ó Pai, digno de reis, ó Deus, ser exemplos. Pai, que nós venhamos, ó Pai, a falar como Paulo disse, ó Pai, sede meus imitadores como sou de Cristo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Bem sabemos, ó Pai, bem sei que eu não tenho, ó Pai, forças, por mim mesmo não consigo, ó Pai, mas eu sei que Tu podes todas as coisas. Pai, a Tua palavra me garante isso, ó Deus, que, Pai, se pedirmos, ó Pai, isso será feito de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Ó Pai, em nome de Jesus, dirige a nossa vida, dirige a nossa mente e o nosso coração. Ó Pai, faz nascer, ó Pai, em nós, ó Pai, corações contritos na Tua presença, como rei, ó Pai, como o rei Davi. Pai, como Davi, o Teu servo foi, ó Pai, um homem segundo o Teu coração. Pai, queremos ser também, ó Pai. Pai, tira o nosso coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne. Pai, ensina-nos, ó Pai, e ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai, que nós venhamos a ter uma vida, ó Pai, nos Teus preceitos, nos Teus caminhos, nos Teus ensinamentos, Senhor. Deus, cuida de nós, Senhor. Pai, que tipo de crente, ó Pai, de cristão, de servos, que tipo de rei nós temos sido, ó Pai. Mostra para nós, Senhor. Mostra para nós, arranca, Pai, os tampões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, e mostra para nós, ó Pai, os nossos próprios defeitos, e que nós venhamos a reconhecer, ó Pai, as nossas misérias, as nossas migalhas diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu coloco, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Eu coloco o Teu povo em Tuas mãos, Senhor. Cuida de nós, ó Pai, nesta noite. E fica conosco, ó Pai. É que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus.